O glúten é capaz de atrapalhar um processo de emagrecimento? Ou pior, será que o glúten é capaz de prejudicar a redução de gordura na região visceral e abdominal? Vamos discutir sobre isso. Antes de discutir sobre glúten, é muito importante que você saiba o que é, afinal, esse tal desse glúten. O glúten é um complexo proteico que tem dentro do endosperma de alguns cereais, como o trigo, como o centeio e como a cevada. As principais proteínas do trigo, por exemplo, que é o principal alimento que a gente discute, são as gluteninas e a gliadina. E quando elas reagem com a água, elas formam o glúten, que é formado ali para fazer pães, bolos, massas. E aí a grande questão dessas proteínas fica por conta da gliadina, porque os peptídeos provenientes da digestão da gliadina, eles não são totalmente digeridos pelo nosso organismo. Então, eles ficam ali disponíveis no nosso trato gastrointestinal, eles se tornam peptídeos ativos naquele meio e interagem tanto com o epitélio do nosso intestino, quanto também com a microbiota intestinal. E aí que começa todo o problema relacionado ao glúten. Fazendo um apanhado de vários artigos, é possível encontrar tanto artigos que não encontram relação nenhuma com o glúten e a dificuldade na perda de peso ou redução de gordura, como é muito possível achar artigos também que encontram essa relação. Existem artigos que dizem que não existe relação inflamatória, apesar dessa má digestão que o glúten tem, e existem artigos que, por outro lado, dizem que sim, existe uma relação com o aumento de citocinas inflamatórias. Tudo isso tem que ser avaliado a forma como tudo foi avaliado, qual foi o grupo utilizado, como que era a dieta, enfim, a gente sempre vai continuar discutindo até alguém bater o martelo. Uma revisão sistemática de agora, fresquinha, 2022, que avaliou todos os artigos e estudos feitos anteriormente relacionados ao glúten e o emagrecimento, chegou à conclusão que a exclusão do glúten está associada à melhora gastrointestinal, a melhora da sensibilidade insulínica e, consequentemente, da adiposidade, principalmente na região visceral, porém, não necessariamente com a melhora do peso de uma forma global. Então, eles não encontraram diferença significativa entre indivíduos que comiam glúten na dieta e os que não comiam glúten na dieta quanto ao peso. Mas sim, encontraram muitos estudos que viram diferença significativa na redução da circunferência da cintura. E nós vamos discutir as possibilidades disso ter acontecido agora. Fator número 1, a gliadina, que vem do glúten, que não foi totalmente digerida, ela pode chegar lá no seu intestino e se ligar a um receptor chamado CXCR3 na membrana das células intestinais e provocar a liberação de uma proteína chamada zonulina. A zonulina interage com um receptor que tem ali na membrana, provocando uma abertura de uma barreira intestinal que a gente tem ali. Quando essa barreira acaba se abrindo, ocorre a quebra dessas junções, permite-se entrar para o organismo tanto a gliadina quanto outras toxinas que tem ali no lúmen intestinal. A partir desse momento, essa pessoa passa a ter hiperpermeabilidade intestinal, que vai gerar vários distúrbios metabólicos, incluindo a inflamação. E além da inflamação, também está relacionado à resistência à insulina. Uma das coisas que podem acontecer começando lá no seu intestino são os distúrbios tireoidianos. E daí por diante você já sabe o que acontece. Só que é muito importante você entender que existe uma diferença muito grande entre doença celíaca, alergia ao trigo e sensibilidade ao glúten não celíaca. Sendo que grande parte delas tem relação direta com esse aumento da permeabilidade intestinal. E é por isso que eu sempre falo, cuidar da integridade intestinal é o primeiro passo para a saúde, para emagrecimento, para o aumento da massa muscular, para qualquer coisa no seu organismo. A doença celíaca é uma doença autoimune sistêmica desencadeada pelo glúten na dieta. Em cerca de 1% da população mundial tem a doença celíaca diagnosticada. A pessoa que tem doença celíaca vai ter sintomas desde intestinais até extraintestinais. Então, ela pode ter uma diarreia crônica, muitos vômitos, dores abdominais, mas ela também pode ter anemia, déficit de crescimento, osteoporose e por aí vai. A sensibilidade ao glúten não celíaca
ela é utilizada para aquelas pessoas que comprovadamente não têm doença celíaca, não têm alergia ao trigo, mas que provam de uma melhora de sintomas quando fazem a exclusão do glúten na dieta. Sintomas como dor abdominal, inchaço, fadiga, dores de cabeça, dores ósseas, perturbação do humor e manifestações na pele. Tá bom. E sobre o emagrecimento e redução de gordura corporal? Além dessa revisão sistemática, o que foi encontrado em muitos artigos? Em outra revisão sistemática, avaliou, por exemplo, o resultado de uma dieta rica em glúten ou não, só que em animais que se alimentavam com uma grande quantidade de gordura, coisa que a gente vê muito por aí, só que esse em animais. Metade dos estudos que essa revisão encontrou dizia que sim, a ingestão de glúten por parte desses animais estava relacionada ao aumento da obesidade e resistência insulínica, e a outra metade dos estudos não encontraram essa relação ou encontraram a questão da sensibilidade insulínica oscilatória. Agora, um estudo lá de 1978 em humanos relatou que a ingestão frequente de glúten causava um rearranjo no pool de lipídios, tanto no plasma, quanto no fígado, quanto no tecido adiposo, tanto em indivíduos humanos quanto em ratos. E aí eles fizeram um estudo com 23 semanas em que a dieta era rica em gordura e apenas 4% de glúten nessa alimentação diária. E o que eles encontraram é que afetou a homeostase de glicose e de lipídios. Houve um aumento significativo de hemoglobina glicada entre os indivíduos que consumiram glúten e comparado aos indivíduos que não consumiram glúten. A resistência insulínica, avaliada pelo método Roma-IR, também foi maior pelos indivíduos que ingeriram glúten comparado aos que não ingeriram. Os camundongos que foram alimentados com gliadina, proveniente do glúten, tiveram uma quantidade maior de gotículas de gordura no fígado, porém, tiveram uma quantidade de adipócitos em menor tamanho lá no tecido adiposo branco. Mas, apesar de todas essas alterações metabólicas no metabolismo da glicose e dos lipídios, o peso corporal em si não diferiu entre os animais estudados. Então, assim, os que ingeriram glúten estavam metabolicamente mais doentes, com distúrbios na questão da glicose, na questão do lipídio, mas o peso em si não diferiu. Talvez tenha relação também com o tempo em que foi estudado, teria que ser um longo prazo, pode ser. Em outro estudo feito também com camundongos, a dieta livre de glúten de fato retardou o ganho de peso corporal e reduziu a gordura na região visceral. Isso porque eles encontraram o aumento da expressão de PPAR alfa e gama, que está diretamente relacionado na remodelação do tecido adiposo. Eles estão relacionados com o aumento da oxidação de gorduras e com a melhora da sensibilidade insulínica. Assim, pela expressão desses PPARs, eles sugeriram que uma dieta livre de glúten, por aumentar a expressão do PPAR gama e alfa, diminui a deposição de triglicerídeos no tecido adiposo, aumenta a oxidação de ácidos graxos lá na mitocôndria e induz a lipólise de triglicerídeos intracelular. E justamente pelo menor acúmulo de adiposidade na região visceral, teve também uma melhora da sensibilidade insulínica, consequentemente melhora da glicemia, do Roma-IR, da insulina em jejum, uma melhora metabólica de uma forma geral. Quando a gente está falando de gordura no abdômen, diminuir gordura no abdômen, nesse caso, principalmente gordura visceral, a gente tem que prestar muita atenção em resposta inflamatória. Essa é uma questão que faz toda a diferença no resultado quando a gente está falando de baixar adiposidades na região visceral, diminuir a circunferência da cintura. Animais alimentados com uma dieta isenta de glúten não tinha a reação muito comum gliadina macrófago, o que reduziu a reação inflamatória normalmente causada por essa interação. Além dessa redução da adiposidade, a dieta livre de glúten também foi capaz de aumentar GLUT4 e a adiponectina. O GLUT4 melhora, por exemplo, a captação de glicose periférica pelos seus músculos, por exemplo,
Isso faz com que você tenha uma melhor recuperação muscular, você tenha uma melhora da sensibilidade insulínica, e quando você tem melhora da sensibilidade insulínica, você mobiliza mais gordura abdominal. Então é isso. O que é importante dizer? Ainda vai ter muita discussão pela frente, mas não tenha necessidade de ficar neurótico, achar que vai morrer ou que vai sair disparando peso se você comer alguma coisa que tenha glúten, a não ser que você tenha doença celíaca, que com certeza a restrição é muito maior. Mas eu sugiro que você não deixe na sua rotina alimentar, porque sim, há ali uma proteína que o seu organismo não é capaz de digerir, ela vai interagir com a sua mucosa intestinal, com a sua microbiota, isso vai gerar inflamação, que vai gerar resistência insulínica, que vai aumentar a deposição de gordura no seu tecido adiposo, principalmente na região visceral, abdominal. 2. Cuidado com as substituições que você vai fazer por não poder utilizar os alimentos ricos em glúten. Existem muitos alimentos no mercado zero glúten que são ricos em açúcar, que tem muito corante, conservante, farinhas refinadas, que também não vai ajudar muita coisa metabolicamente. Se você quer um jeito de não errar, aumenta os vegetais, aumenta as frutas, aumenta os legumes, as folhas, coloca mais alimento e usa menos processado. Aí não vai ter erro. Mas, meu Deus, Viviane, como é que eu vou ficar sem comer o meu pãozinho, minha torradinha, de manhã, de tarde, de noite? Porque tem gente que nem janta, troca por um lanche, que geralmente é pão com manteiga, com presunto, com queijo. Olha a quantidade de pão que a sociedade está acostumada a comer. Se você só mudar esse hábito, esse excesso, com certeza já vai ser um bom motivo para você ter um bom emagrecimento, que com certeza tem um excesso caso você faça isso. Mas como a gente está falando de glúten, eu vou te dar algumas outras opções, vou te dar um exemplo de algumas refeições que fica saboroso, é gostoso, e você não precisa necessariamente ter o pão todos os dias naquela refeição. Lembrando que eu não vou falar de dieta com baixo carboidrato, vou falar de opções. Primeiro, você gosta de um aipim cozidinho com uma manteiguinha? Ah, mas isso não engorda? O que engorda é a quantidade que você vai comer, a forma como você vai associar. Por exemplo, se você comer junto com uma proteína, vai baixar o índice glicêmico. Se você comer uma quantidade certa, é gostoso e dá saciedade. Um cuscuz de milho com os ovos mexidinhos, uma banana com aveia, uma batata doce cozida, uma panquequinha de aveia. Ah, não, tem que ser mais prático, o pão é muito prático. Iogurte com granola, muito fácil. Você abre, bota ali e come. Facílimo. Um shake de proteína, de whey com uma fruta da sua preferência, a fruta que você quiser, usa umas sementes, umas oleaginosas, um omelete bem incrementado. E olha que a gente está falando de alimento. Alimento. Ah, mas não dá tempo. Não dá tempo, eu preciso que seja mais prático do que isso. Então preste atenção no que eu vou te dizer. Se você não arrumar tempo para você agora, para cuidar da sua saúde agora, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que forçadamente arrumar esse tempo para cuidar dessa saúde. Então, que seja por bem, porque a vida pode acabar fazendo com que você arrume esse tempo por mal. Então, não pode comer um biscoitinho de arroz? Pode, pode, só não é necessário. Você usa se você quiser. Pode comer um pãozinho sem glúten? Posso comprar um pão sem glúten? Até pode, sabendo escolher. Se ele for pior do que o pão com glúten, não, sem contar que geralmente é mais caro. Mas poder pode, isso é escolha, isso é opcional. O que você tem que de fato ter na sua rotina alimentar são os alimentos de verdade, são os alimentos bons, são frutas, são vegetais, é aquilo que te nutre. Geralmente as pessoas que cortam glúten usam muita tapioca, e isso acabou sendo muito discutido. Tapioca é bom, não é? A tapioca ela não vai te oferecer muitos nutrientes, apesar de não ter o glúten, e ela vai ter uma quantidade alta de carboidrato. Então, um grande truque, você pode usá-la, sim. Então, um grande truque está em, associar a outros alimentos que tenham uma riqueza de macro e micronutrientes. 2, utilizar uma quantidade pequena.
Então, às vezes, você usar uma crepioca, onde você vai associar a tapioca em pequena quantidade ao ovo, você já jogou muito nutriente ali, você ainda associou a proteína que vai baixar o índice glicêmico, porque a partir do momento que você joga uma proteína, você acaba deixando a digestão dela mais lenta, você já mudou a sua refeição. Então, essa é para você ver que a maioria dos alimentos é saber usar, é saber associar, é saber quanto utilizar, e sim você consegue emagrecer. Almoço e jantar, pensa nos nutrientes, tanto macro, proteína, gordura, carboidrato, quanto micronutrientes, vitaminas e minerais. Então é muito importante ter, por exemplo, fitoquímicos, que você vai ter nos vegetais, nas folhas, nos vegetais coloridos. Quanto mais colorido, melhor. A gente sempre bate nessa tecla. Isso é realmente muito importante. Voltando lá para aquilo que eu falei no início, a integridade da sua mucosa intestinal também tem muito a ver com a qualidade de nutrientes que você está escolhendo botar todos os dias na sua mesa. Então, evita de fazer isso de num jantar, trocar um prato de comida por um sanduíche. Porque não, nem sempre vai ser menos calórico do que um prato de comida, dependendo do que você iria comer no seu prato de comida. E vai ter a questão ali de um excesso de carboidrato ou a questão do glúten, enfim. Um prato de comida é sempre um prato de comida. E não precisa ficar neurótica. Eu, por exemplo, quando quero consumir uma pizza, consumo uma pizza normal, com glúten, com lactose, com tudo que tem direito. Mas não, eu não consumo glúten na minha rotina alimentar. Aliás, glúten não, alimentos à base de trigo. Enfim, é só uma questão de escolhas. E de qualquer forma, se você desembalar menos e descascar mais, você não tem como errar na sua alimentação. Me conta aqui embaixo o que você achou e se você ainda consome muito pão de glúten.